E a live de hoje é muito importante para você que está desempregado, para você que está procurando emprego, mas ainda está empregado, né? Mas está procurando emprego. Essa live aqui é para você. Não pode deixar de participar dessa live aqui. E já que você que está entrando agora aqui na live, não deixa de apertar o coraçãozinho aqui, aperta o coraçãozinho para esse vídeo ser alcançado para mais pessoas, tá? Porque esse vídeo precisa alcançar quanto mais pessoas aí, melhor, porque é para isso que a gente está aqui, para ajudar as pessoas, né? Então vamos lá, sobre o que nós vamos falar hoje, como se portar numa entrevista de emprego. Então esse assunto, não, é bem interessante porque tem muita gente que já fez entrevistas e acha, né, que sabe muito desse assunto, né, acha que sabe demais. Ah, não, entrevista já fiz várias entrevistas, olha só. Pois é, às vezes a gente fez várias entrevistas e não passou em nenhuma delas. Por que será, né? Talvez eu dê uma pinceladinha sobre currículo, tá? E dê uma ajudinha em você se tiver tempo, né? Tem muita gente que já fez várias entrevistas e acha que sabe tudo de entrevista e na verdade não é assim, não sabe. E tem aquelas pessoas que estão iniciando, acham que entrevista é qualquer coisa, né? Estão começando agora, às vezes a pessoa é muito jovem, tem 17 anos, 16 anos, 18 anos e acha que, né, é tudo muito fácil, né? E vai lá de qualquer jeito e aí perde a vaga. A gente não vai falar nenhum assunto, nenhuma bobagem, nada que alguma coisa até vocês podem já ter ouvido falar, tá? Mas com certeza não vai ter ouvido falar de tudo que a gente vai falar aqui nessa live, tá? Apertem no coraçãozinho, não esqueçam de apertar nesse coraçãozinho, que é a única forma que a gente tem de fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas através da rede social, tá? Eles entendem que algum conteúdo é relevante, se as pessoas, né, curtem, compartilham, enfim. Mandem para as pessoas que vocês conhecem que precisam saber sobre esse assunto, tá? Isso aí, saiu sem querer, mas volta de novo. Vamos lá então. Gente, olha só. Então é muito interessante esse assunto de entrevista. Eu gosto muito, eu já fiz várias entrevistas com várias pessoas, tanto eu, né, fazer entrevista para ser contratado, como eu também já fiz entrevista para contratação, tá, gente? Então isso eu tenho bastante experiência e são coisas que eu observei, tá, na entrevista, coisas que eu fiz que deram certo, coisas que as pessoas fizeram, né, que eu observei que foi, né, algo positivo, tá, na hora que eu tava fazendo a entrevista com a pessoa. Boa noite, Mi, seja bem-vinda, sejam muito bem-vindos, tá, gente? Ó, tô procurando emprego, então essa live é pra ti. Vamos lá, gente, olha só que interessante, tá? Um detalhe bem interessante, tá, que muita gente não sabe, principalmente aquelas pessoas que ainda não fizeram nenhuma entrevista e estão no primeiro emprego, tá, gente? Vou aqui pro meu roteiro, porque eu não quero deixar de falar nenhum assunto e também não quero falar nenhuma bobagem, né, gente? Então vamos lá. O primeiro ponto é para vocês entenderem que existem tipos diferentes de entrevistas, tá? Quando tu vai lá para uma entrevista, não é assim, sempre vai ser com uma pessoa só. Ou sempre vai ser com o RH, ou sempre vai ser com o gerente da empresa, ou sempre vai ser com o dono da empresa. Existem muitos estilos, sempre vai ser sozinho com uma pessoa. Às vezes, numa entrevista de emprego, tá? Ela vai ser de maneira coletiva. Tá? Às vezes vai ser uma entrevista coletiva, vai ser uma segunda entrevista com as pessoas da equipe, aí às vezes vai ser uma terceira entrevista com o líder, tá? da equipe. Então assim, ó, a entrevista tem muitos leques, muitas coisas podem acontecer, tá? E cada empresa faz de uma forma, tá? Algumas empresas gostam de fazer primeiro uma entrevista com todo mundo, depois uma entrevista sozinho, outras não, gostam de fazer uma entrevista direto com a pessoa, tá? Outras elas vão querer primeiro que seja uma recomendação e depois elas vão fazer a entrevista, tá, gente? Vou botar a luz aqui, tá? Vocês vão, só para não ficar o meu rosto escuro, tá? Então, gente, pode acontecer muitas coisas. E por isso é importante vocês estarem preparados. Olha só, aqui toda a dica que a gente está dando é justamente para isso, tá? Para a primeira entrevista de emprego. Porque o que acontece? Tu tá despreparado, tu chega ali, tu nem sabe que numa entrevista talvez vai estar um monte de gente, ou como te portar, o que fazer, né? E aí é que quando tu é pego de surpresa, é aí que o problema acontece, tá, gente? Quando tu é pego de surpresa na entrevista, é aí que a chance
do negócio dar errado é grande. É grande, tá, gente? E é aí que normalmente vai dar errado, tá? Quando a gente não se prepara, o negócio é errado. Então, qual é a primeira dica, tá? Pensem já em como vocês vão se portar numa entrevista com um monte de gente. Muitas pessoas, tá? Outras vezes vão fazer assim uma seleção de 4, 5 pessoas, vocês vão participar de entrevistas em grupo. Da entrevista em grupo vocês vão falar como foi, o que aconteceu e tal. E aí tu chega ali, meu Deus, como assim entrevista com um monte de gente ao mesmo tempo? O que eu vou fazer aqui? Tu não se preparou. E aí é um grande problema, tá, gente? Outra coisa, pode ser direto com o dono da empresa. Pode acontecer isso aí. Então se prepare, mentalmente falando, se o dono da empresa vir falar comigo, o que eu tenho que dizer, como que eu vou falar, já se prepara, né, mentalmente, né, psicologicamente falando, né, já se prepara, porque isso pode acontecer e talvez aí na tua caminhada vai acontecer, tá, gente? Tu precisa saber lidar com equipe, com pessoas, falar no meio de muitas pessoas. Olha só, já pensou se a entrevista é coletiva? São 10 pessoas e tu não te preparou mentalmente falando para falar coisas ali, responder perguntas no meio de um monte de gente e tu fica ali sem saber o que dizer, fica ali imóvel. Já pensou se isso acontece? Ou o dono da empresa vem e fala contigo e tu fica assim, sem saber o que fazer, tá fazendo a inscrição hoje. Seja bem-vindo, Amarildo. Participando aí como aluno do portal, é isso? Maravilha. Então, gente, olha só, isso aí é interessantíssimo, tá? Se tu não te preparar mentalmente, pode dar problema ali, pode ficar sem reação, sem saber o que fazer, e aí é o grande problema, tá, gente? E aí que tu vai rodar na entrevista. Isso aí vai acontecer. Mas vamos lá. Então, olha só, a primeira coisa, tá? Tu tem que ir na entrevista de acordo com o visual da empresa e da vaga que tu vai ser contratado. Ou se tu não sabe, né, da vaga, conforme a empresa, tá? Vamos supor que a empresa seja uma empresa conservadora, uma multinacional, né, uma empresa de porte, né, muito grande. Como é que tu vai te vestir, tá? Tu vai te vestir com uma camisa social, o homem ou a mulher, né, com uma camisa social, uma calça sem rasgo, sem marca nenhuma, né, sem essas calças rasgadas, nada disso, tá? Mulher, ela pode colocar uma saia social ou uma calça jeans também, né? Tem mulheres que não tem calça social, né? Então, tem que se portar de uma maneira mais social, né? Uma maneira mais bem vestida. Eu vou ser entrevistado por uma startup. Vai com uma roupa mais normal, uma camiseta básica, né? Gola V, gola, né? Enfim, dessas redondas aqui. Vai de uma maneira mais normal, tá? Não tem problema. Mas, isso aí, apertem esse coraçãozinho. Mas, olha só, jamais cheguem numa entrevista de bermuda, de chinelo, tá? Roupa extremamente apertada, mulheres, né? Aquelas shortinho, jamais, gente, jamais. Saia muito curta, tá? A não ser que vai fazer uma entrevista para, né, para tirar fotos, né? Aí, sei lá, vai trabalhar como modelo, né? Aí tu vai com uma roupa mais, né? Enfim, mais bonita, mais descolada, né? Mais atraente, né? Tirando esses casos, assim, jamais vá para uma entrevista muito sexy a mulher, né? Não deve ir muito sexy, ela deve ir bem vestida, tá? Sempre, não importa qual empresa seja, tá? Tirando esses exemplos que eu falei, vou fazer uma entrevista para ser modelo, aí tu pode ir, né? Cuidem, porque às vezes tu já perdeu a vaga aí, tá? Só na vestimenta. Já ouviram aquela frase, a primeira impressão é que fica? É exatamente, tá? O RH ele já pode te cortar só pela tua vestimenta. Porque, por exemplo, assim, vamos fazer entrevista. Eu vou dizer para vocês, já deixei de contratar pessoas, tá? Quando eu fui contratar, por exemplo, uma membro da equipe, tá? Que era mulher, entrevistei diversas mulheres, tá? E aí uma delas, ela tinha um currículo muito bom, bastante tempo de empresa, tá? Porém, ela estava vestida de uma maneira assim muito atraente, tá? Ela estava vestindo uma calça muito justa, bem marcada, estava vestindo uma camisa que era um pouco mais transparente e dava para ver o sutiã, tá, gente? Dava para ver a marca do sutiã. E aí o que aconteceu? Eu não contratei. Alguns vão pensar, mas agora era a hora, né? Não. As pessoas mais éticas, né,
não vão contratar esse tipo de pessoa. Então cuidem, tá? E também não vão no trabalho, né, com esse tipo de roupa depois, né? Não é certo, isso não é correto, tá? Trabalho não é lugar de namorar, não é lugar de sensualizar, trabalho é lugar de trabalhar, tá? É lugar da gente ser profissional, tá, gente? Então essa é uma dica que, nossa, já vai ajudar muita gente, que eu sei que muita gente acha que pode ir de qualquer jeito e não é. Não é assim que funciona, tá, gente? Gostaríamos que fosse, talvez, tá? Mas não. Beleza, gente. Então, parando dessa parte aí, a gente tem outra coisa, outro detalhe, tá? Me ligou, passou os detalhes da entrevista, tá? Pergunte local, endereço, confirme o endereço, pergunte se precisa levar alguma documentação, perguntem, tá? Para que não fiquem perguntando demais, tá? Mas perguntem essas informações. E aí o que acontece? Vou lá pro local, o que eu tenho que fazer? Dá uma olhadinha no endereço, já verifica antes, verifica toda a trajetória que tu vai precisar fazer, como chegar lá, ônibus. Eu sei que alguns já ouviram isso, mas isso é importante porque nem todo mundo que está aqui na live já ouviu todas as dicas, tá? Mas dificilmente você vai ter ouvido todas as dicas que a gente vai dar aqui, que são importantes, tá, gente? Se tu tá desempregado, precisa sair dessa, tem que saber se portar numa entrevista de emprego, senão tu já perde aí, tá, gente? Muita gente perde vaga por causa disso, tá? Não é por causa do currículo, não é por causa da competência, mas é porque não sabe se portar na entrevista, tá, gente? Então, essa informação é importante porque, assim, ó, jamais cheguem atrasado numa entrevista de emprego. Então, se vocês não viram lugar, não pegaram as informações, faltou documentação, perdeu a vaga. Então, já pensou? Gostaram do teu currículo, iam gostar de ti, estava bem vestido, mas perdeu isso. Perdeu a vaga. Já pensaram? Que coisa mais horrível. Ah, mas no filme lá o fulano chegou atrasado, todo mal vestido e conseguiu a vaga. Exceção, olha, gente, isso aqui é um detalhe muito importante. Exceção não é regra, tá? Exceção, ó, acontece uma vez na vida para uma pessoa ou outra, não para você, tá? Pode ser que aconteça, pode dar muita sorte, mas exceção não é regra. Isso é um cuidado que a gente precisa ter, tá, gente? Vamos lá para a próxima, então. Foi com as informações? Viu tudo? Chegou lá? Sabia? Bom, maravilha. Então, o que é o primeiro passo? Olha só. Esse é um dos grandes problemas, tá? Nervosismo e ansiedade, tá, gente? Nervosismo e ansiedade vão te atrapalhar. Ah, mas eu sou nervoso, eu sou ansioso. Gente, é aquilo que eu sempre digo. Preparem a sua mente, tá? Muitas pessoas, uma pessoa muito importante, preparem a sua mente. No momento que vocês prepararem a mente de vocês para aquela ocasião, tá? Vai ajudar muito. Vão na frente do espelho, façam as perguntas, respondam para você mesmo, fale ali para você, veja ali como você está falando, se está falando errado, se está falando de maneira correta, da maneira que você gostaria, tá, gente? Então é muito importante, é realmente importante trabalhar com PowerPoint, Excel e Word. Se você quer trabalhar na área administrativa, olha, não tem Excel, PowerPoint, Windows, gente, não tem como, tá? Porque dificilmente uma empresa vai ter saco de te ensinar isso daí, né? Eu vou falar de uma maneira bem aqui. As empresas já querem que tu saiba isso, porque isso é básico. Todo mundo tem que saber. Excel, Word, PowerPoint, Windows, tem que saber. Senão a empresa vai perder muito tempo te ensinando isso, tá? Então é muito importante. A entrevista é essencial. Tu pode ter feito tudo certo, mas errou na entrevista, perdeu a vaga. E aí, né? De que adiantou, né? Tá? Então, olha só. Treinar em casa, treinar na frente do espelho vai resolver ansiedade, aquela coisa de ficar tremendo a perna, né? A pessoa fica ali, ai meu Deus, tá demorando. E aí, não pode, gente. Não demonstrem isso. Respirem, tenham calma, respirem profundamente, isso vai resolver. E se preparem mentalmente. Isso aí são as coisas que vão resolver, tá, gente? É a única forma. E vai se desenvolvendo, né? Faça uma entrevista com a sua mãe, com o seu amigo, com a sua esposa, com o seu marido. Faça na frente dele, fala para ele fazer perguntas e tu responde. Assim a gente vai se preparando. É preparando que a gente consegue lá. Tratar bem as pessoas, com certeza. A pessoa da recepção te chamou e tal, trate a pessoa muito bem. Certo? Você pode estar sendo observado. E aí que vem, ó. Olha só que interessante. Olha esse detalhe, tá, gente? Tem gente que vai pra entrevista e já fica ali. Pá, mas, meu Deus, a entrevista era 6 horas, já é 6h23 e ainda a pessoa não me chamou, meu Deus do céu.
você pode estar sendo observado, tá? As empresas fazem isso de propósito. Elas demoram para te atender de propósito, que é para ver se tu tem paciência, como é que tu lida com relação a essas coisas. Quando acontece isso, as pessoas querem saber, o RH, o coordenador, o gerente quer saber como é que tu lida quando tu tem que esperar algo, quando algo não acontece no tempo que tu quer, tá, gente? Então isso é muito importante. Continue apertando nesse coraçãozinho aí. Continue apertando esse coraçãozinho que tá adiantando, tá, gente? Tem que alcançar mais pessoas, a gente precisa ajudar as pessoas, gente, tá? A gente ajuda e a gente é ajudado, tá? Vamos lá, então? Cuidem dessa dica, tá? No momento que tu tá esperando, espere com paciência, com tranquilidade, não fica ali, olhando TikTok, botando som alto, rindo ali ou fazendo cara... Não façam isso, tá? Entrevista de emprego, se quer olhar o telefone de maneira discreta, com som baixo, bota o telefone no mudo. Telefone no mudo, tá, gente? Não pode. Quando eu for numa entrevista de trabalho para a farmácia, tá? Beleza. Assim, ó, as entrevistas elas são muito parecidas, tá? Tem farmácias que vão fazer entrevistas coletivas para várias farmácias ali da cidade. Às vezes ela vai abrir uma nova farmácia e vai chamar todo mundo que ela quer contratar. Às vezes ela vai contratar 4, 5 pessoas, ela vai chamar todo mundo, tá? Então tu vai, às vezes, ter que fazer essa entrevista de maneira coletiva. E tem um detalhe, tá? Dificilmente você vai ser contratado se você não tem experiência nenhuma ou nenhum curso profissionalizante nessa área de farmácia, tá? É mais difícil, bem mais difícil, tá? De você ser chamado, tá? Não é só porque a gente tem um curso aqui que a gente vai ficar falando, né? Mas a gente justamente fez o curso de atendente de farmácia, que era para ajudar as pessoas, né, que queriam essa vaga, tá? E não tinham experiência, ok? Vamos lá então, linguagem corporal. Aí esse assunto é muito interessante, que eu já deixei de contratar pessoas por causa disso. Tem umas pessoas que vão para entrevista e sentam assim, ó. Ah, sim, isso. Ah, não, gosto muito e tal. Se atira na cadeira, gente. Não pode. Tu vai chegar para uma entrevista, se sente de maneira correta, nada de sentar torto, né? Nada de sentar assim também, ó. Sabe, uma pessoa coitada. Tu precisa da vaga? Precisa, mas, né? Não estufa demais o peito, né? Para não ficar aquela coisa assim se achando a batatinha, mas sente de maneira correta, como se tu fosse te portar para alguém importante. Então você precisa se portar de maneira correta, você precisa olhar nos olhos do entrevistador, não fica desviando toda hora quando vai contar alguma coisa, que o entrevistador pode ser que tu ache que tu tá contando história, pode achar que tu tá mentindo, tá? Então cuide disso daí, tá? Entrevista é coisa séria, tá? Gesticule, pode gesticular, fazer assim com as mãos e tal, mas não fica assim demais, não seja muito eufórico, tá? Cuide, a não ser que a vaga que você precise de euforia. Tirando esse caso, cuide, seja respeitoso, fale com cuidado, não dê em cima da pessoa, não queira ser uma pessoa sexy para conseguir a vaga, tanto para homem como para mulher, né? Isso serve para os dois. Não dá certo, isso não é bom. Pode ser que algumas pessoas consigam, mas na maioria dos casos não vão conseguir, tá, gente? Na maioria dos casos não vão conseguir por causa disso. Cuide muito a sua postura, a maneira que você está, se comporte de maneira correta. Sentou assim já que nem malandro, mas eu sou bem malandro. Mas no seu trabalho você não pode ser, você pode ser na sua vida pessoal, tá? Sou bem malandrão, assim, gosto de jogar futebol e tal, de maneira mais, né? Nada contra futebol, né? Eu gosto de jogar, né? Mas eu digo assim, tu é mais assim, marrento e tal, no trabalho tu não é marrento, no trabalho tem que ser profissional. Lembre disso daí. Tá, gente? Trabalho, nós somos profissionais. Agir com profissionalismo, tá, gente? Beleza, passou isso daí. Olha só que interessante. Se prepare antes sobre suas qualidades e defeitos, tá, gente? Isso é importante porque isso pode pegar de surpresa na entrevista, qualidades e defeitos. E aí, porque eu tenho muitas qualidades, eu não vejo defeito, não tenho defeito. Gente, não existe. Todo mundo tem defeitos, todo mundo tem qualidades. Eu não tenho qualidade, eu sou modesto demais. Também não vai resolver, tá, gente? Isso também não vai dar certo, tá? Então, atenção. Isso é só um pontinho, tá, que eu queria trazer para vocês. Agora, olha só. Esse detalhe poucas pessoas falam, tá? Que eu deixei por último aqui, tá? Deixei por último. Se tu tiver alguma dúvida, bota aí nos comentários, tá, gente?
Olha só que interessante. Se eles te chamaram para uma entrevista, eles olharam o quê? O assunto que a gente falou semana passada, o currículo. Se eles olharam o teu currículo, tem informações ali no teu currículo, o que precisa? Por isso que eu falo, um currículo diferente para cada empresa. O que acontece? Se eles te chamaram é porque o teu currículo atraiu e enfim, o entrevistador, a pessoa que vai te entrevistar, o RH, o gerente, o supervisor, enfim, é que o teu currículo atraiu para aquela vaga, certo? Então tu precisa saber as informações que tu botou ali no currículo, porque é com essas informações que tu tem que validar a entrevista, tá, gente? Eu botei sobre isso e esse detalhe, esse conhecimento que eu tenho e esse trabalho que eu fiz, tanto tempo de trabalho. Então vocês precisam saber, porque isso vai ser fundamental. Porque se eu botei no meu currículo determinadas informações e agora eu começo a falar sobre outras informações que eu acho interessante, pode ser que você perca a vaga, tá? Porque se você botou aquelas informações no currículo, é por causa daquelas informações que eles te chamaram, foque naquelas informações. Se tu botou determinados cursos profissionalizantes, fale sobre ele, o que tu aprendeu. As entrevistas estão mudando, estão melhorando, né? Ficando mais difíceis, né? Mas eles estão conseguindo captar exatamente o funcionário que eles querem para a empresa deles. Se eles viram esse potencial no teu currículo, é sobre isso que tem no currículo que tu vai precisar falar e saber estar preparado, tá, gente? Esse detalhe é muito importante. Podem te perguntar sobre outras informações? Podem, mas aí o RH, a pessoa que está entrevistando, ela vai perguntar, tá? Aí vocês respondem. Beleza? Assista essa live mais de uma vez e mais vezes até vocês sacarem tudo que a gente falou aqui e estarem preparados. E finalmente vocês serem aprovados para aquele emprego tão sonhado que vocês estão precisando, que estão querendo. Primeiro emprego, mudança de empresa. E é isso que a gente quer ver, tá? Vocês contentes, felizes porque conseguiram alcançar aquilo que vocês almejavam, tá? Até mais!